como a nossa educação africana, vou falar muito mais de moçambicana, é muito limitada. Quando se fala de um psicólogo, fala-se de um médico convencional, estão a falar de pessoas que têm que entenderem aquilo que são práticas do campo. Práticas do campo é onde tu percebes as culturas e as tradições das pessoas e entendes a espiritualidade que te acompanha a ti como psicólogo, acompanha-te a ti como um ser social, acompanha-te a ti como uma pessoa que é paciente. Nós não temos esses pacotes cheios completos aqui. Por causa das guerras políticas e as guerras religiosas que tendem a matar aquilo que é a nossa africanicidade. Mas tem coisas que ninguém vai ser educado, isso são coisas que estão lá. Nenhum problema espiritual vai se resolver através de uma ideia psicológica. Porque a mente, quando eu tenho uma doença espiritual, eu sendo que sou espiritual, ter sonhos, ter instintos, ter pensamentos, tudo isso é uma composição minha como ser espiritual. Mas se o problema que eu tenho é espiritual, não cumprido, vai se cumprir na mesma. Se o meu pai não tiver lobolado a minha mãe, a minha irmã mais velha, quando é lobolada, o dinheiro que entra, meu pai passa e depois passa para lobolar a nossa mãe. Tem um significado. A sorte que eu tenho para ser quem eu sou, vem da barriga que me concebeu por 9 meses. O papel de mãe é muito importante. Para os meus defuntos dos governos funcionarem, é porque tem que haver uma união espiritual da parte dos governos e do apelido da minha mãe. Não sei se está a perceber. Sim. Se houver uma parte onde há uma discórdia aqui no meio, nada vai acontecer. É por essa razão aqui, porque eu nasci de uma mulher que o meu pai não tiver anelado. Quando a filha deles nasce, aquele senhor não pega nenhum dinheiro ali. Vai passar para os dele e depois paga a dívida que ele não fez, que é para lavar a parte dos filhos, 10, 20 filhos que eles tiverem tido juntos, não terem aquilo de terem um apelido escrito e não pertencerem à tradição deles. Não sei se está-me a perceber. Sim. Para dizer o quê? A religião nos engana muito quando nos dá a perceber que nós não devemos observar esses princípios. Ele estava a botar uma posição quando dizia que como é que acontece pessoas que vão se lobolar e depois têm esses ataques psicológicos que ele estava a dizer. Vai ao encontro do que eu estava a dizer. O lobolo, para ser lobolo, tem que se parar. A oração de um africano é o padre. Se não se segue esse princípio, o que vai acontecer é que depois vamos experimentar coisas que nunca tivemos antes até de experimentarmos o lobolo. Conforme disse, se eu tiver que ter azar, é ter azar pela minha esposa, porque se ela tiver um marido espiritual, o marido espiritual é de ser meu rival. E minha vida vai declinar. Eu posso morrer até por esse rival. Se eu tiver uma esposa espiritual, a minha esposa vai sofrer tanto porque aquela esposa vai lutar com ela. E no final do dia, existem espíritos que até matam. Há mulheres que quando se relacionam com homens, os homens morrem. Há homens que quando se relacionam com mulheres, aquelas mulheres morrem. E estas mortes deve-se aqui por falta do lobolo? Não. Questões de motivos, de perseguições espirituais que possam ser meus problemas. Sim. Assim também como podem ser da Tânia com minha noiva. Ok. É aí onde o lobolo tem um papel muito crucial. Um mês antes das duas pessoas poderem se juntarem, as duas famílias costumam correrem unidas para perceberem quais são os problemas que essas duas crianças que vão virarem pais amanhã têm, para poderem se resolverem aquelas coisas, para que a Tânia, essa que entra nos governos, entre limpa, e se eu tiver uma mulher espiritual, aquela mulher espiritual seja tirada para que nós não tenhamos nenhum problema. Vamos constituir uma família organizada dentro do padrão das nossas tradições e da nossa espiritualidade, porque essa espiritualidade é individual. Agora, aí vamos encontrar a parte onde tu, por exemplo, vais apanhar que tens uma mulher que ela é muito boa mulher, mas de quando em quando ela é aquela que dorme com teu irmão, dorme com teu vizinho, dorme com toda a gente, depois quando tu olhas para ela não consegue apanhar uma explicação. Do nada ela muda, ela é pequena, você tem 2 metros, ela só tem meio metro. É que ela consegue te bater quando aquela coisa chega e você não percebe como é que essas coisas acontecem. São questões que o lobolo
ele surge como essência de regular essas coisas. E depois vamos casar no civil, enquanto já fizemos o quê? O casamento tradicional, que é esse que evita com que essas coisas aconteçam. Então, porque já não se observam muito essas coisas, temos apanhado que muitos de nós, os jovens, que somos religiosos, já não andamos naquelas coisas. Não somos muito felizes. Vais apanhar que tem muita mulher que, se você pega o telemóvel do marido, não tem nada. Mas ela tem 4, 5 pessoas com quais ela se relaciona por causa de questões espirituais. E não vamos negar que o demônio ele age muito mais na mulher, porque a mulher é o ventre da humanidade. Está a perceber? Então, nós temos que perceber que a política que diz que a tradição do lobolo tem que ser feita de uma forma religiosa quebra o princípio da espiritualidade humana. A oração do africano nunca foi religiosa. Sempre foi aquilo de ele saber, na minha família, eu como Kossa, a minha tradição faz assim, eu como governo, a minha tradição faz assim, e seguir-se aquele padrão. Deus não encontra esses princípios. Mas a religião, que ainda inclui essas tradições que nós estamos a falar, nos educou a sabermos que essas coisas são iradas. Agora, vamos entrar aonde tem essa parte onde se diz que os filhos vão lobolar os pais, as mães. Os filhos não lobolam as mães. É uma forma de expressão que se usa como lobolo. Os filhos fazem aquilo que chama-se de enxaulo. Enxaulo é procurar pagar a dívida de ter nascido de uma mulher que não foi lobolada. Então aí não entra nela, não compro anel para minha mãe, não compro vestido para minha mãe, não compro essas roupas todas, esses dinheiros que meu pai tinha que ter pago. Eu vou simplesmente ser dito, traga isto, mas aquilo, coisas simbólicas. Portanto, será a lobolar a mãe por conta do pai? Não é, isso não se chama de lobolo. Sim. Eu vou, por exemplo, ouviu o que eu disse quando eu disse que quando uma pessoa nasce sem que o pai tenha lobolado a mãe, sim. Automaticamente, espiritualmente, aquela pessoa carrega o apelido da mãe. Sim. Isso tem contratempos. E eu sei que isso existe. Eu vou ter com a família da minha mãe para poder fazer o quê? Pedir, formalizar aquilo que meu pai não fez. Não vou lobolar minha mãe. Ok. Chama-se de enxaulo, onde eu não tenho que pôr anel na minha mãe, porque a minha mãe nunca vai ser minha esposa. Não vou comprar véu para minha mãe, porque quem tem que ter feito isso era meu pai. Eu vou simplesmente pedir para que eles me dêem uma pequena lista de coisas básicas. Eu também sou neto deles. Para eles passarem a dizer aos deles que, olha, esses meninos aqui estão limpos, são vossos netos, não há guerra aqui. Ok. Porque a maior sorte que nós temos como seres humanos vem das nossas mães. Se não fosse pelas nossas mães, mas que se diz que a mulher parece que é amaldiçoada, porque os maiores azares que os filhos têm são da mãe. A maior sorte também que os filhos têm também são da mãe. Então, é por causa desse princípio. Então, não existe aquilo que chamaremos de lobolo, dos filhos ir lobolar as mães. Então, nós temos visto que há pessoas que mostram vídeos de filhos que foram por anéis as mães, puseram vestidos como se fossem os pais, os maridos daquelas mulheres. Isso é diabólico. Se eu vou pôr anel na minha mãe, a minha esposa, quem é que vai pôr anel nela? Porque se nós somos espirituais, desde a altura que eu vou pôr anel na minha mãe, ela é minha esposa. Então, são princípios esses que são quebrados por uma questão talvez de falta de conhecimento ou por outra causa. Faz-se enxaulo, não é lobolo. E dentro do enxaulo não há... Ali há princípios, por exemplo, dessas bebidas básicas, o dinheiro que forem dizer que é necessário. Mas lembrando de que eu, se sou um governo, tendo nascido da Pires, eu sou neto dos Pires, então os Pires não vão me ofuscar, tipo, não vão, como se diz, não vão abusar do meu bolso. Porque eu sou neto deles, aquilo que eu sou junto às duas famílias. O herdo do meu pai e da minha mãe não é meu. Então, é errado aquilo que nós temos visto de filhos porem anéis às mães, porem véus e depois haverem pessoas que vão estar lá celebrarem, aí os filhos pegarem nas mães e andarem assim. Quando aquele filho já chega à altura de lobolar uma esposa dele e casar aquela esposa, ele já tem uma esposa espiritual. Ok.